O que é mais importante, manter o peso ou ser ativo regularmente, mesmo que eu não consiga manter o peso otimizado que eu gostaria? Eu posso ser saudável se eu cuidar muito bem da minha alimentação e não fizer atividade física? Essa é uma infinidade de outras perguntas, eu vou responder pensando no controle ponderal, né, no controle do peso corporal e na saúde de uma forma geral em próximos vídeos, até para esse vídeo não ficar muito longo. Mas para a gente começar, eu vou tratar do assunto do exercício como a funcionalidade dele em termos de modulação orgânica para que ele funcione como um remédio. Sejam muito bem-vindos, Carlos Fetti aqui falando com vocês. Para esse início, eu vou apresentar aqui essa obra que eu publiquei agora há pouco tempo, que é uma coleção relacionada à análise do movimento, principalmente a cinesiologia. É um livro que vai tratar de uma série de ações relacionadas a eu entender o movimento e, obviamente, transformar isso em resultado, tanto para a saúde como para a estética, por exemplo, na musculação, quando eu tenho objetivos aí de aumento de força, massa muscular e assim por diante. Como eu disse, nós vamos focar nesse 6º capítulo, que é o exercício físico como remédio. E a gente já começa aqui com essa citação do Cooper, né? Exercício é uma viagem, não um destino. Ele deve ser continuado por toda a sua vida. Não paramos de exercitar porque envelhecemos, nós envelhecemos porque paramos de exercitar. Pode parecer um pouco exagerada essa afirmação, né? Porque a gente sabe que todos vão envelhecer e não importa o que façam, mas a gente vai envelhecer de formas diferentes. Boa parte do que a gente tem de efeito do envelhecimento, ele é parcialmente reversível. Até a resistência à insulina, ela é parcialmente reversível quando eu controlo a minha atividade e controlo a minha alimentação de uma forma adequada. Então o exercício, ele sendo feito regularmente, é como se eu tomasse uma dose diária de um medicamento que é benéfico para o seu corpo. E um exemplo é quando eu faço um treinamento mais pesado, não só um treino de manutenção, para quem já está mais condicionado, vou separar isso aqui para vocês poderem entender, mas fazendo essa consideração, aquele treino que eu fico alguns dias dolorido, né, depois do treino, quem já está no nível de intermediário para cima, ele funciona como se fosse uma quimioterapia para um paciente de câncer. Ela tem um impacto forte no organismo, com efeitos colaterais, mas ao mesmo tempo promove um efeito mais duradouro. É óbvio, como eu comentei, que eu não posso dar um tratamento desse mais intenso para quem não está preparado. Até fazendo essa analogia, a gente sabe que algumas pessoas acabam desistindo do tratamento de câncer por causa dos efeitos colaterais do medicamento. E não é o que a gente quer que isso aconteça em relação ao exercício físico. Até para que ele tenha benefício, ele tem que ter essa atividade continuada. E aqui na frente é exatamente isso que a gente aborda. Para que a adesão seja facilitada no iniciante, é recomendável que a atividade seja progressiva, iniciando com exercícios muito leves na percepção subjetiva de esforço e terminando com o treinamento de alongamentos e mentalização ou meditação, gerando uma sensação agradável de quero mais. Isso é uma estratégia não só de manutenção do aluno, pensando como negócio, mas ela é uma estratégia de eficiência fisiológica para que eu mantenha esse indivíduo ativo ao longo da vida. Se ele vai fazer uma atividade que ele considera mais como um sacrifício, como uma tortura, o tempo de duração dela é limitado. Dificilmente alguém vai continuar fazendo algo que seja torturante por muito tempo. Então ele tem que aprender a ter uma sensação agradável de exercício e é óbvio que se eu fizer essas estratégias e começando por uma forma mais suave, eu consigo isso de maneira mais eficiente. E aí eu já vou buscar aqui essa ideia do remédio, do que a fisiatria, né, que é uma especialidade da medicina, ela utiliza. Ela está preocupada com o diagnóstico, tratamento e prevenção de deficiências físicas, particularmente associadas a músculos, nervos, ossos ou cérebro. E o que ela utiliza em termos de estratégia? Principalmente o calor, exercício físico, correntes elétricas, treinamento funcional, como adjuvantes para auxílio de reabilitação física. O principal é a funcionalidade, o indivíduo conseguir fazer
as atividades do dia a dia e ter qualidade de vida a partir do controle motor que ele tem das coisas que ele necessita e das que ele gostaria de fazer, incluindo o lazer. E para isso eu preciso ter a funcionalidade preservada. Então, é considerado que o exercício é um sistema fisiológico per se. Então, considerando isso, o sedentário não pode estar saudável. Significa que seu sistema fisiológico, se ele é baseado, pautado no movimento, ele não pode estar funcionando bem. Além disso, há evidências crescentes, particularmente em relação às condições esqueléticas, que o foco está se ampliando da patoanatomia para a patocinesiologia, enfatizando ainda a oportunidade de promover o papel do movimento como um sistema. Ao invés de eu verificar unicamente a questão morfológica, por exemplo, eu tenho um ligamento, um tendão, um músculo, uma articulação, uma lesão propriamente dita, vou me preocupar mais com a funcionalidade. Eu consigo fazer o que é necessário para a minha qualidade de vida, eu consigo fazer o que é necessário para a manutenção das atividades do dia a dia. Então, isso é mais importante, porque às vezes eu tenho uma lesão que pode ser irreversível. Muita gente tem, por exemplo, desgaste na coluna, como é o meu caso. Eu vou mostrar depois alguns exercícios, eu vou fazer um levantamento de terra com mais de 200 quilos, o que, pelos meus exames, os médicos falaram que eu não poderia fazer, mas a funcionalidade eu consigo preservar com o treinamento físico. É isso ao que se refere a essa afirmação. E essa questão de você conseguir fazer as coisas que você quer é mais importante do que simplesmente eu preocupar com o diagnóstico de se existe ou não uma lesão, mas sim se ela está sob um controle de funcionalidade ou não. E aqui estão os principais benefícios que a gente já conhece da literatura sobejamente, de que o exercício físico beneficia a saúde cardiovascular. Tem muitas publicações mostrando que ele reduz todas as causas de mortalidade são reduzidas com o indivíduo ativo, mas a principal causa de mortalidade por um indivíduo inativo é relacionado à doença cardiovascular. O controle de peso, sem dúvida, nós vamos falar esse aspecto depois mais especificamente, mas já adiantando uma questão pontual, sem exercício físico eu não vou conseguir manter meu peso. Por N motivos, mas vou citar só dois agora mais importantes. A manutenção do metabolismo, que cada vez ele vai reduzindo, né? Por isso que a pessoa acaba entrando nesse efeito ioiô. E o principal, eu não consigo ter uma dieta de qualidade, ou seja, eu fico mais voltado para as junk foods do que uma dieta mais saudável, rígida, né? Tipo uma dieta do Mediterrâneo. O seu organismo ele pede alimentos melhores, mais consistentes, quando você está ativo. E o contrário é verdadeiro. Saúde mental, já se sabe que o indivíduo não estando ativo, ele normalmente vai ter um grau de ansiedade e outros distúrbios psicológicos em maior intensidade do que o indivíduo ativo. Até por N motivos também, você está só dois aqui. O primeiro é o alívio do estresse, né? Eu consigo reduzir o estresse quando eu estou fazendo a atividade. E o segundo, a ansiedade, que é uma das coisas muito recorrentes nos dias atuais, também é ela melhorada com a atividade física. Por quê? Tem N motivos do ponto de vista bioquímicos e de adaptação. Vamos até aqui somente a questão comportamental. Quando eu estou fisicamente ativo, eu tenho uma rotina, e essa rotina faz com que eu tenha mais controle da minha ansiedade. É mais fácil eu manter isso sob controle do que quando eu não tenho rotina ou quando eu vou fazendo as coisas na hora que der certo. Isso funciona muito mal do ponto de vista de organização mental e, consequentemente, isso desencadeia mais processos de ansiedade. Continuando, neurogênese, já tem vários estudos, né, que mostram não só que a pessoa fica mais inteligente, mas como você cria realmente mais neurônios quando você é ativo. A bioquímica sanguínea, toda ela é favorecida, eu tenho uma liberação maior de óxido nítrico, eu tenho redução aí da glicose sanguínea, tenho liberação de endorfinas, que são efeitos benéficos para seu bem-estar, sua sensação de qualidade de vida. A saúde óssea, né? A gente já sabe que se a pessoa tiver com osteopenia ou osteoporose, o exercício físico funciona como remédio e funciona também como preventivo. Controle do diabetes, acabei de citar, e
da glicose no sangue, ela é muito mais eficiente. Durante a atividade física eu nem dependo de insulina para que isso aconteça. O GLUT4 ele é aumentado, eu consigo captar isso a glicose em quantidades maiores, e a sensibilidade à insulina também é aumentada. Significa que mesmo o indivíduo que já é diabético, ele vai precisar de doses menores do hormônio para que seja controlado o nível de glicemia no sangue. Prevenção de doenças crônicas de uma forma em geral, várias delas, como eu já citei aí acima, mas principalmente aqui destacando câncer, doenças respiratórias, doenças metabólicas e neurodegenerativas, existem já estudos confirmando essa afirmação. Melhora da função cognitiva. Por que o exercício melhora a função cognitiva? Também tem vários aspectos, inclusive da tomada de decisões. Você precisa pensar mais rápido para agir. Kenneth Cooper, que eu comecei esse capítulo citando ele falava lá da oxigenação cerebral do indivíduo que é ativo comparado ao que não é ativo, e já afirmava isso na década de 60 e 70 como melhora da cognição. Recuperação mais rápida de infecções, nós vimos isso agora recentemente durante a pandemia, os indivíduos ativos tiveram menos problemas com a infecção de Covid-19 comparado àqueles que eram pouco ativos, mas isso vale para qualquer tipo de infecção. Para o indivíduo que está gripado, vale para dengue, significa que você tem um organismo mais forte para combater os micro-organismos que tentarem invadi-lo. Você tem um sistema imunológico mais eficiente. Aumenta a expectativa de vida por todos os motivos que eu já falei até agora, né? Mas alguns específicos, eles estão relacionados ao aumento dos teloméricos e os genes TERT ou SIRT6. Já tem estudos mostrando que quem tem uma quantidade maior de sirtuína 6 tem uma expectativa de vida mais alta, e isso é influenciado pela atividade, já está comprovado, e vou mostrar depois em outros vídeos aí para frente, especificamente o efeito desse tipo fisiológico em resposta à atividade física regular. Então é importante ressaltar que o exercício físico deve ser praticado de forma adequada, respeitando a capacidade individual e sob supervisão do profissional qualificado. A atividade física funciona de uma forma geral. Qualquer coisa que você fizer vai ser melhor do que você não fazer nada. Isso é uma afirmação que eu posso considerar como verdadeira? Sim, mas é óbvio, quando eu for fazer uma atividade física, se ela for programada e planejada, os riscos são diminuídos e os benefícios aumentados. A atividade física tem riscos? Sim. Eu posso me lesionar? Com certeza. E tem uma série de efeitos indesejados da atividade física que pode ocorrer principalmente com pessoas em categorias de risco. Então eu deveria me preocupar sim com a orientação e com o planejamento dessa atividade para evitar os riscos e colher o máximo de benefícios. E para a gente concluir essas nossas informações, esse gráfico aqui faz um resumo de tudo que foi dito. Eu tenho aqui no centro, o sistema pulmonar, cardiovascular e endócrino. No entorno eu tenho aqui o sistema nervoso, os músculos, o esqueleto, e o integumentário, que é toda a parte de pele, unha, cabelo, e que faz a proteção mecânica, física do organismo, mas também relacionados à saúde, tanto estética como à saúde orgânica. Então, quando eu trabalho com essa parte aqui, quando eu faço atividade física, eu estou pondo movimentar todos esses sistemas. A gente pensa só no músculo, mas não, quando estou fazendo atividade física, eu movimento o meu esqueleto, e isso tudo só ocorre porque o sistema nervoso central está comandando essas ações. Quando eu mexo nesse conjunto de sistemas, eu vou mexer em todo o organismo, incluindo o integumentário. Pensando em aspectos estéticos, que minha pele só vai ser de qualidade se eu for ativo, não basta eu gastar, embora seja importante, isso também vai ser abordado, é uma das coisas que a gente até está trabalhando, por exemplo, um sérum pode ser benéfico para a sua pele, tem cremes benéficos que nutrem, mas ele precisa da atividade física para que faça a nutrição de dentro para fora, não pode ser só de fora para dentro. Além disso, obviamente, tem aspectos nutricionais. Assim, usar atividade física como remédio é essa mesma analogia que a gente fez até agora. Funciona quando você toma e precisa ser feita de forma regular. Se eu usar isso durante algum tempo e depois parar, os benefícios também cessam. Por isso, inclua isso de forma
regular em sua rotina e vai beneficiar todos os aspectos da sua saúde e de bem-estar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Um grande abraço.